Estamos de volta com o assunto castração no Mais Saúde. Ao meu lado aqui é a doutora Vivian Rigg e vamos retomar esse assunto, né? A gente já falou bastante no primeiro bloco, mas eu gostaria de abrir esse segundo bloco uma perguntinha aí, né? com a pergunta da internauta, que a gente até no intervalo conversou um pouquinho, que é a Beatriz Lopes, do Tatuapé. Aí ela fala que a cachorra dela tem 8 anos já e sofre de gravidez psicológica. A castração ela ajuda? Então, acho que aí também entra a questão da idade e da gravidez. Queria que você respondesse, doutora. Isso, no caso da gravidez psicológica, ajuda sim, né? Na verdade, a partir do momento que a gente castra, a gente acaba com esse problema, né? Porque ela vai deixar de ter todos aqueles hormônios que são o que causa a gravidez psicológica. Apesar do nome psicológico, né? No cão não tem tanto esse fator, né? Não é, ai, nossa, estou pensando uma que eu ação gostaria. hormonal mesmo. É hormônios. Tanto que elas produzem leite, né? Elas têm o comportamento de ser mãe, de fazer ninho, tudo, mas elas produzem leite. Então, é por conta de hormônios. Existe algo fisiológico acontecendo. E como a gente tira os ovários, ela vai deixar de ter gravidez psicológica. Agora, em relação ao fato de ser um animal de 8 anos, né? O que a gente tem que pensar? É sempre melhor, se a intenção for castrar um animal saudável, do que esperar que ela tenha alguma doença para realizar o procedimento, né? No caso, a piometra, a infecção de útero, como eu falei no bloco anterior, é um animal que vai entrar em cirurgia com risco de uma infecção generalizada, né? A castração com 8 anos já não vai mais ter o benefício de evitar um tumor de mama, ela ainda vai poder desenvolver. Mas a gente castrando ela antes que ela desenvolva uma infecção evita outras urinária, patologias, a né? gente consegue evitar que ela entre numa cirurgia com risco muito maior, né? A única coisa que teria que tomar cuidado aí é que geralmente os animais mais velhos podem ter outras doenças, né? Então, ver Tem que os ser exames, bem visto esse lado, né? os exames complementares, ter certeza que esse animal está apto a ser anestesiado e fazer uma anestesia adequada para a doença dele. E sobre os felinos, a gente estava falando há pouco também, tem uma característica peculiar, né? As gatinhas, principalmente, quando não castradas, dão um baile, hein, doutora Viviane? Dão trabalho? Os gatos, né? A gente falou bastante de cachorro, mas os gatinhos também é bem importante a gente castrar, né? No caso, as fêmeas, uma fêmea no cio, ela realmente fica muito agitada, né? É aquele gatinho que não deixa o dono dormir porque fica miando, fica querendo abrir a porta. Isso quando não consegue fugir e voltar grávida, né? Então, assim, você que tem a sua gatinha, daqui a pouco você vai ter 6 gatinhos. Então, é legal você castrá-la para evitar isso, né? As gatas, elas realmente ficam desesperadas, assim, ficam miando. É um comportamento insano. E muitas vezes a pessoa chega no consultório e fala, olha, minha gata, ela tá louca, ela não para de gritar. E Castra, pelo amor de Deus. É o cio, né? Então, a gente castrando, a gente resolve isso. E no caso do gato macho, não tem tanto essa questão da surpresinha, né, de chegar com os filhotes, mas você tem que pensar que a partir do momento que você tem um gato macho, geralmente é aquele gato que tem acesso à rua. É um animal mais difícil de você segurar em casa. É um animal mais difícil de ficar em casa. Então, ele tem instintos muito mais fortes, ele quer sair. E você não tá vendo, mas esse gato macho tá aí fazendo muitos filhotes, né? Então, numa noite que ele sai, ele vai cruzar aí com umas 3 fêmeas ou mais, o que ele encontrar, né? Então, a gente tem que pensar também que a gente castrando os nossos animais, a gente evita que exista essa multiplicação descontrolada de animais na rua, né? Mas a indicação também segue o mesmo perfil para cães? Isso. No caso das fêmeas, né? Sim, o ideal é a gente castrá-lo quanto antes. Tumor de mama em gatas são muito agressivos, né? Então, o ideal é realmente a gente castrar o quanto antes. E no caso dos gatos machos, né? Se você for pensar na questão comportamental, ele não querer tanto sair de casa. Os riscos, né? Até porque isso depois se torna um hábito, né? Ele começa a sair porque ele não é castrado, depois ele quer sair porque ele viu que é legal. Porque então, gato tem hábito noturno e gosta de sair pra rua mesmo. Então, você castrando ele, logo cedo você evita que ele desenvolva esse hábito de querer fugir, de querer sair. Se torna um gato muito mais carinhoso, um gato muito mais caseiro, né? Sobre o câncer de mama, doutora, você comentou que é muito agressivo. O que é o agressivo? Leva a óbito? Estatisticamente a fatalidade... Isso, o câncer de mama nas gatas, eles costumam ser um tipo de tumor mais maligno, né? Então, assim, os tumores malignos têm vários graus de malignidade, então são tumores que costumam ser do tipo mais maligno de todos.
e muitas vezes fazer metástase, então se espalhar, né? Quando a gente encontra, geralmente é um tumor que tem metástase, e aí não tem muito que a gente possa fazer por aquele paciente, é muito mais qualidade Mesmo usando de os vida. artifícios de quimioterapia, ele volta, Ele vai para volta, os órgãos vitais e o animal, infelizmente, acaba encurta vindo a vida a do óbito bichinho. muito rápido, né? É um tumor que, assim, leva o animal a óbito muito rapidamente. Doutora, e a Marília de Osasco, ela comenta aqui, que é mais uma pergunta de internauta, sobre o contraceptivo. Ao invés de castrar, se ela não pode usar o contraceptivo como opção. Na verdade, os contraceptivos, eles são contraindicados, né? A gente não indica como uma opção. Eles predispõem o animal a desenvolver uma infecção e aí você vai ter que castrar o animal do mesmo jeito, só que vai ser uma cirurgia de emergência e uma cirurgia muito mais complexa, né? Com riscos muito maiores. E por incrível que pareça, isso ainda existe muito, né, Vivian? Infelizmente, a gente precisa... Principalmente nos bairros, né, de periferia, onde os recursos financeiros das pessoas não é tanto, então acaba que eles buscam o mais fácil para esse controle, né? Acaba sendo mais barato, só que a curto prazo. Por falta né? de informação, O famoso barato sai caro, né? Inevitavelmente o animal vai adoecer. E aí pode ser que se torne tudo muito mais caro e vai se tornar, e você vai acabar ainda com um risco grande de perder seu animal. E essa é a nossa intenção aqui, né? Passar para vocês aí de casa esses riscos, que não deve ser utilizado esse tipo de contraceptivo, né? Essas injeções que dão em avicultura. Gente, não deem nos seus animaizinhos. Isso traz um efeito colateral bem grave, tá? Fique essa mensagem aqui para todo mundo de casa. Doutora, antes da gente entrar nessa questão até de responsabilidade social, gostaria que você comentasse de forma abrangente, assim, o veterinário, ele precisa traçar o perfil do tutor e do animalzinho para decidir de fato quando é o melhor momento para castrar? Por exemplo, a primeira pergunta que a gente faz quando a pessoa chega com um animal jovem: você tem a intenção de reproduzir esse animal? Né? Você quer se tornar um reprodutor, ou você tem outro animal da mesma raça, quer cruzá-los? Se a resposta for não, a gente vai indicar castrar esse animal, né? O momento certo aí vai depender de tudo aquilo que a gente conversou. O porte, né, do animal, fêmea, é macho. Os machos, geralmente, se a pessoa não quer cruzar, ou se quer um animal mais dócil, ou mora num apartamento, em casa, ele vai ficar muito dentro de casa, não quer um animal marcando o território, de né? demarcação territorial. A gente castra, ou então o animal vai ter contato com crianças. O animal não castrado, macho não castrado, ele pode se tornar territorialista, por isso agressivo. Então é legal a gente castrar e precocemente, né, para evitar até que isso se torne um hábito. Então, o que era hormonal acaba se tornando um hábito para aquele animal. Às vezes, se a gente pega um macho mais velho e castra, mas ele já tem o hábito de marcar território, pode ser que reduza, porém não cesse. Porque não com a mesma eficácia de fazer isso precocemente. Porque para esse animal já é normal urinar pela casa, né? Então, ele não tem mais ação do hormônio, mas uma ele questão tem a mais questão behaviorista, do hábito. né? Isso. Vivian, a gente vem falando da castração, como fazer da maneira correta, né? Todos esses recursos, mas tem gente que não tem essa condição financeira, né? De buscar esses recursos. A gente tem que pensar que castrar o seu animal é uma questão também de saúde pública, né? Então, a gente castra o nosso animal de casa, evita que se um dia ele foge, qualquer coisa assim, ele se reproduza, né? Então, além de todos os benefícios que nós falamos, a gente tem que pensar por esse lado também, né? E por ser uma questão de saúde pública, os órgãos competentes da cidade, eles ajudam. Existem campanhas, né? Centro de zoonoses. No centro de zoonoses. O legal seria a pessoa procurar o centro de zoonoses da sua região para se informar sobre campanha, sobre possibilidades de fazer isso de uma forma que caiba no orçamento dela, muitas vezes até sem custo, né? Doutora, um animal, um gato, um cachorro de rua que não é castrado, afeta diretamente na vida do meu pet, por exemplo, que é castrado? Com certeza, né? Porque esse animal de rua, ele não tem um controle parasitário, então ele pode ter vermes, pode ter pulga, pode ter carrapato, não é vacinado, né? Que vai deixar lá no ambiente onde você vai passear com o seu animal, né? Doenças infectocontagiosas, porque esse animal também não vai ser vacinado. Um animal de rua,
ele muitas vezes come a comida do lixo, então ele abre o lixo e come, e quem vai se aproveitar Dos desses restos, né? Os ratos, as baratas, que vão transmitir doenças até pra gente, né? A gente sabe que os ratos transmitem leptospirose, então, que é uma zoonose. Né? que é uma zoonose. Então, a gente tem que pensar que os animais de rua interferem diretamente não só na saúde dos nossos animais, como na nossa também. É um ciclo, né, doutora? Isso tudo é um ciclo. E a gente castrando, a gente evita que esses animais continuem se reproduzindo e continuem trazendo doenças e até sofrendo, né? Porque condições de rua não é legal, né? O animal tá lá, ele passa frio, ele corre risco de ser atropelado, sofrer De maus causar tratos, algum acidente até né? para os seres humanos. Sim, causar acidentes de automóveis. É uma situação bem complicada essa, né? Que a gente castrando, a gente consegue evitar que aconteça. Isso aí, gente. Vamos castrar os nossos animais. Pois é, responsabilidade pública, saúde pública, esses temas aí são muito importantes. Eu acho, doutora, que você tirou muitas dúvidas aqui dos telespectadores. Muito obrigada pela sua participação no programa Mais Saúde. Legal, eu agradeço vocês aí pela oportunidade. Acho que castrar é muito legal a gente falar sobre isso, discutir. Informação, né? Informação para todo mundo é sempre muito legal. Muito obrigada. Obrigada, doutora Vivian Rigg, do Hospital Veterinário Pet Care, aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação, eu aprendi muito. Com certeza as pessoas de casa também. E você vai voltar, hein, doutora? Muitas vezes. Espero que sim. Um abraço, gente. Até a próxima. É isso aí, o Mais Saúde está terminando. Tchau, tchau!